Imagine por um instante, o que você vê nas manchetes é a história completa, ou apenas a cortina de fumaça para um jogo de xadrez de altíssimo risco. A maioria das pessoas olha para o cenário global e pensa em exércitos, tanques, mísseis, força bruta, mas a grande sacada, a real moeda de troca no tabuleiro geopolítico, não é só poder militar, é a informação, a estratégia, a capacidade de antecipar o movimento do outro. E é exatamente nesse ponto que a história do Irã e dos bombardeiros fantasma dos Estados Unidos da América se torna fascinante e, para o Irã, crucialmente perigosa. Porque enquanto o mundo observava a movimentação de aeronaves de última geração, algo fundamental, um erro fatal que pouquíssimos perceberam, estava acontecendo nos bastidores iranianos. Um deslize estratégico que custou caro, focado apenas no espetáculo do poder aéreo e ignorando o jogo invisível. Você está prestes a mergulhar nos detalhes desse confronto oculto, a entender como a desinformação e a inteligência podem ser mais devastadoras que qualquer bomba. E por que a resiliência de instalações subterrâneas pode não ser suficiente contra a estratégia certa. Prepare-se para desvendar os movimentos secretos que levaram a esse ponto crítico, e mais importante, a extrair lições valiosas sobre estratégia, percepção e poder que você pode aplicar na sua própria vida. Porque entender esses mecanismos não é só sobre geopolítica, é sobre como o mundo realmente funciona, e esse conhecimento é uma vantagem inestimável que poucos possuem. Olha só, meu amigo, pensa comigo. O mundo estava naquele fio da navalha, e lá nos Estados Unidos da América, o presidente deu sinal verde para algo que poderia mudar tudo. Estamos falando de planos sérios, daquele tipo que faz a gente prender a respiração, mirando instalações nucleares iranianas, especialmente uma tal de Fordow. Essa Fordow, meu caro, não é qualquer lugarzinho. Ela fica enterrada a mais de 90 metros no subsolo. Uma fortaleza e tanto. Imagina o desafio de alcançar algo tão profundo, feito para ser quase inatingível. A decisão estava ali, no papel, mas ainda dependia da batida final do martelo presidencial. É como aquela grande jogada que você planeja no tabuleiro da vida ou dos negócios, sabe? Tudo pronta, a estratégia montada, mas a execução final ainda exige aquela última dose de coragem e timing perfeito. E essa profundidade toda já nos dá uma pista do porquê eles construíram as coisas assim. E não é que os caras do Irã não são bobos? Eles pensaram lá na frente, meu caro. Construíram essas instalações todas com uma resiliência danada, espalhadas por uns 12 lugares diferentes. É tipo ter várias bases secretas, sabe? A ideia por trás disso é genial na sua simplicidade, absorver o golpe e se recuperar rapidinho. Como um corpo com múltiplos órgãos vitais, atacar ou não, desliga o sistema inteiro. Isso torna a tarefa de eliminar o programa nuclear deles de uma vez por todas algo extremamente complicado. Quase um quebra-cabeça. É a velha lição de não colocar todos os ovos na mesma cesta, aplicada em escala nacional. E enquanto eles se preparavam assim, fortalecendo suas defesas e espalhando suas peças, o tempo dado para a negociação estava correndo. E alguém lá do outro lado do tabuleiro não esperou muito. Pois é, meu amigo, o prazo que o Trump deu de 60 dias para o Irã negociar acabou. E, quando a conversa não avança, a ação pode vir a cavalo. E foi exatamente o que aconteceu. Israel, sem perder tempo, lançou o que chamaram de Operação Leão Ascendente, aparentemente. Nesse período de negociação, o Irã não ficou parado. Dizem que eles aceleraram o passo no programa de enriquecimento deles. É como aquela tarefa que você tem um prazo, mas em vez de resolver, você acelera em outra direção. E aí a coisa complica de vez. E essa jogada inicial de Israel, meu caro, é só uma peça nesse tabuleiro complexo. Ela não acontece isolada, mas dentro de um contexto maior de pressão e movimentação estratégica. E falando em movimentação, o que será que os americanos estavam aprontando com seus aviões mais parrudos nesse meio tempo? Enquanto isso, nos bastidores os americanos não estavam de braços cruzados não. Pensa numa movimentação de peso. Bombardeiros B-2, aqueles que parecem saídos de um filme de ficção. Junto com os robustos B-52 e os caças F-35, foram deslocados estrategicamente. Essas máquinas poderosas não foram para qualquer lugar, viu? Elas aterrissaram em base-chave, como a ilha de Diego Garcia, um ponto estratégico no meio do Oceano Índico, e outras bases ali pelo Oriente Médio. É como posicionar suas melhores peças no tabuleiro antes de um movimento decisivo. Essa manobra toda, meu amigo, não é só para mostrar a força, mas para criar aquela pressão psicológica e reforçar a mensagem de que a ameaça militar é real. Mas será que toda essa força, especialmente a capacidade desses B-2, seria suficiente para o desafio que tinham pela frente? Agora a gente vê toda essa movimentação de máquinas incríveis,
como os B2, que são os bichos papões. Quando o assunto é ataque, eles são projetados para penetrar fundo, tipo uns 60 ou 70 metros no subsolo, o que já é coisa pra caramba. Mas lembra da Fordow, aquela instalação iraniana? Pois é, ela está a mais de 90 metros de profundidade, bem mais do que a capacidade máxima desses bombardeiros. Aí bate aquela pulga atrás da orelha. Será que mesmo com toda essa tecnologia e poder de fogo, eles conseguiriam realmente destruir um alvo tão protegido? A eficácia do ataque ficou em xeque. Essa incerteza, meu amigo, levanta uma questão importante. Às vezes, a demonstração de força não é o fim em si, mas um meio para outra coisa. Talvez o jogo não fosse só sobre explodir coisas, mas sobre mandar um recado bem alto e claro. E isso nos leva a pensar na estratégia por trás de tudo isso. Sabe, Gabed, nem tudo que parece ser é de fato. Às vezes, o grande anúncio de um plano, por mais sério que soe, pode ser apenas uma peça de um jogo muito maior. Pensa na possibilidade de que os Estados Unidos da América, ao aprovar esses planos de ataque, estivessem na verdade usando isso como uma tática. É como aquela negociação difícil nos negócios. Você mostra sua força, sua capacidade de agir, não necessariamente para ir até o fim, mas para criar a pressão certa e fazer a outra parte pensar duas vezes. O objetivo principal aqui poderia ser simplesmente trazer o Irã de volta para a mesa de negociações, forçando um diálogo. É uma jogada de mestre na arte da dissuasão, mostrando os dentes para evitar a briga. E enquanto os americanos faziam esse jogo de cintura estratégico, mostrando seus planos e seus músculos aéreos, parece que outros jogadores no tabuleiro estavam usando táticas ainda mais, digamos, sorrateiras. Viu só como o jogo é muito mais profundo do que parece na superfície? Não é só sobre quem tem o maior músculo, mas sobre quem joga com mais inteligência, quem entende a arte da estratégia e da percepção. Esse conhecimento que você acabou de absorver sobre como movimentos nos bastidores e táticas de desinformação podem ser decisivos. Não serve só para entender conflitos internacionais. Ele serve para a sua vida. Quantas vezes você se focou apenas no óbvio, no bombardeiro fantasma visível, e deixou de lado a estratégia invisível, que realmente define o resultado? O que você vai fazer com essa nova visão? Vai continuar apenas observando o espetáculo? Ou vai começar a aplicar essa mentalidade estratégica para mudar o seu próprio jogo? Nos seus negócios, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, o poder de antecipar, de entender as camadas ocultas, está agora nas suas mãos. Não deixe esse conhecimento esfriar. Para continuar desvendando esses segredos e transformar a sua forma de ver o mundo e agir. Faça o seguinte agora: inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum detalhe das próximas análises que vão te dar essa vantagem estratégica que pouca gente tem.